Muita paz aos queridos irmãos, queridas irmãs do SES, na pessoa da nossa digníssima amiga Beth. Que o Mestre Jesus ilumine a todos vocês, que os nossos corações estejam repletos e cheios de alegria diante dos grandes desafios que ora estamos sendo convidados aos embates das nossas próprias lutas interiores. Vamos hoje realizar uma reflexão nas nossas considerações na palestra com um tema que, de certa forma, tem cogitado os problemas que assolam a humanidade, que são as doenças psicossomáticas. E o tema que nós vamos falar hoje é sobre momentos de saúde e consciência, do livro de Joana de Ângeles. Vejamos bem, a fim de que a pessoa adquira ou preserve a saúde, é imprescindível a conscientização de si mesma, da sua maneira de ser. Essa é o primeiro indicativo, não é? Que a pessoa, acima de tudo, não é? Que é imprescindível que ela tenha essa autoconscientização de si mesma. Mais adiante, Joana nos convida às seguintes reflexões. Normalmente, por hábitos viciosos, prefere e aceita os estados negativos e alterados de comportamento com os quais a consciência anseia, abrindo espaço para as doenças. Ou seja, nós é que damos guarida, nós é que arquivamos no nosso mundo mental esses miasmas negativos que mais tarde vai se tornar uma doença, não é? Então ela diz assim, justificando sempre os pensamentos perturbadores e as ações perniciosas, recusa-se a renovação da paisagem com a consequente mudança de atitudes, mas se predispondo ao desequilíbrio. Ou seja, a gente sempre busca uma justificativa de algo que é injustificável, de algo que nós produzimos com os nossos próprios pensamentos. Há uma frase de Emmanuel que ele diz assim, o pensamento cria a vida que procuramos. Que tipo de vida estamos estabelecendo na atual conjuntura das nossas existências? E aí, dizemos assim, os sinais de alarme em torno da situação surgem quando se deseja. Olha as reflexões que a Joana nos convida. Os sinais de alarme em torno da situação surgem quando se deseja. Primeiro, pedir desculpas por uma reação infeliz e não lográ-la fazê-lo. Recomeçar uma tarefa que a ira interrompeu e sente dificuldade. Abraçar alguém inamistoso e ver-se impedido. Discutir, olha o que ela vai dizendo aqui, discutir um assunto desagradável e é tomado por um silêncio constrangedor. Ou seja, somos nós que estamos produzindo esses constrangimentos com as nossas ações, com as nossas atitudes, com os nossos egos, não é? Iniciar uma conversação e sente-se incapaz ou desinteressado. Permanecer acordado sem libertar-se de uma ideia
intranquilizadora. Continua ansioso, não é? Mesmo quando não há razão que o justifique. E aí ela vai dizendo mais outras questões. Não conseguir dirigir a palavra gentis a uma pessoa querida. As mágoas que nós guardamos, não é? Sentir-se trêmulo ou deprimido diante de alguém que lhe parece superior. Você se sente menor do que o outro, não é verdade? Considerar-se diminuído no meio social no qual se movimenta. Muitos de nós nos posicionamos dessa forma. Achamos que somos menores do que tal pessoa. Isso baixa a sua autoestima. O seu sistema imunológico certamente vai ficar prejudicado pela sua baixa estima, que é produzido por determinadas endorfinas químicas dos padrões mentais que nós estamos jogando dentro do nosso próprio organismo. Esses sintomas e outros mais caracterizam estados predisponentes às doenças. Ou seja, o que ela está querendo dizer aqui, que essas ações, essas atitudes são fortes candidatos a determinados tipos de doenças que poderemos ter no futuro. A aceitação dessas circunstâncias significa preferência de infelicidade à harmonia. Ou seja, tem pessoas que levam a vida inteira guardando mágoa, ressentimentos, de não saber perdoar. Como, por exemplo, quando Jesus respondeu aos discípulos, um dos discípulos pergunta ao mestre: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus respondeu: 70 vezes 7, Pedro. Foi Pedro que ele respondeu. Porque há uma necessidade constante de você estar perdoando, de não guardar mágoas, de não guardar ressentimentos, porque essas mágoas e esses ressentimentos é indício de que a sua alma está enferma. Como, por exemplo, perdoar requer uma certa maturidade. Perdoar requer tempo, porque cada um tem o seu tempo de saber perdoar. Quando Jesus, nos seus últimos instantes, ao ser crucificado, qual foi as palavras finais que Jesus deixou para a humanidade? Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Então Jesus estava exatamente sinalizando a todos que é o perdão que vai diluir todos esses sentimentos negativos. Esses sentimentos negativos, ao longo da nossa existência, vai em desenvolver para uma cardiopatia, para uma doença mental, para tantos tipos de doenças que hoje a medicina tem sinalizado que uma boa parcela das nossas doenças está associado à forma como nós nos comportamos no mundo, como nós pensamos diante da vida, os ressentimentos, os padrões mentais que é produzido por cada um de nós. E ela vai dizendo assim, cultivando esses estados, bloqueia-se a consciência que se entorpece, volvendo a um estágio inferior, no caso, a sensação que ainda lhe predomina no processo evolutivo, ou seja, esses sentimentos vai, de certa forma, bloquear momentaneamente o nosso estágio evolutivo. O que é a evolução? O que vem a ser a evolução dentro do mundo em que nós nos encontramos? O planeta Terra, ele é uma casa planetária, é uma residência, é um grande hospital, é uma escola pela qual todos nós
estamos lecionando nesses estágios cíclicos, individual e coletivo, da nossa evolução. Evoluir significa que em cada passo, em cada momento da tua existência, você vai olhando para si, dando clique em você, tentando quebrar as suas placas tectônicas, a rigidez mental que ainda existe dentro de muitos de nós. Essa rigidez se chama ego, é o lado mais evidente da não aceitação das mudanças. A evolução, ela é ininterrupta. Todos nós estamos fadados, meus queridos irmãos, a evoluirmos, a nos tornarmos espíritos iluminados, espíritos das bem-aventuranças. Quando nós falamos de que aspiramos colocarmos as nossas primeiras pegadas de um mundo de regeneração, esse mundo de regeneração se inicia dentro de você quando você começa a trabalhar esses sentimentos, quando você começa a trabalhar essa sua consciência em mudar o seu vetor mental, de você lograr novas aspirações para você e para as pessoas que lhe cercam. Mas só que nós vivemos mergulhado no mundo de César, que é o mundo da ilusão, é o mundo do faz de contas, é o mundo das pessoas quererem sempre estar se beneficiando em cima do outro. É o primarismo da matéria. E aí nós sofremos, adoecemos. Mas quando a Joana, nesse texto, que eu achei assim, muito interessante, ele diz assim, sendo a pessoa livre para preferir ser saudável ou enferma, cabe à consciência agir com liberdade profunda, isto é a opção de ser feliz. Ou seja, cabe à nossa consciência, ou seja, o nosso livre-arbítrio. Falamos muito de livre-arbítrio. Mas como é que nós estamos nos posicionando diante da vida, diante das nossas ações, por mais simples que seja, na forma como pensar? Eu sempre tenho comentado nas minhas palestras uma frase de Buda. Buda vai dizer assim: somos o que pensamos. Com o pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Então o planeta reflete o comportamento mental de cada um de nós. O nosso corpo humano é a morada desse ser eterno que eu sou. O espírito, que é a inteligência primordial, o ser eterno, para ele se manifestar na Terra, ele precisa ter transitoriamente uma morada. E que morada é essa, meus irmãos? É o corpo físico. E como é que nós estamos cuidando dessa nossa própria morada? Que tipo de mantimentos estamos mantendo na economia ecológica da nossa consciência? O que nós estamos armazenando nos nossos pensamentos? Pensamentos edificantes, pensamentos saudáveis, pensamentos de gratidão, pensamento da multiplicação do pão da vida? Ou será que nós estamos preenchendo as nossas residências mentais com pensamento de ódio, de vingança, de rancor, de gabinete do ódio e por aí vai? Então, eu estou preenchendo a minha casa mental, a minha morada interior. De que forma? Falamos muito do mundo de regeneração. Mas esse mundo de regeneração começa quando você inicia a mudança da sua saúde mental.
a sua mudança comportamental é que vai lhe dar novos rumos, novas diretrizes para o mundo de regeneração que se inicia dentro de você. Essas moradas que Jesus falava, Jesus se referia certamente em 3 aspectos. Há muitas moradas na casa do Pai. A primeira morada são os mundos que circundam o universo. Há muitos planetas habitados. Nós não somos os únicos moradores neste universo. Ele também se referia às moradas do mundo espiritual. Nós sabemos e temos certeza e consciência de que a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. E a outra morada que Jesus se referia é as nossas moradas internas, as moradas da nossa própria consciência. E como é que nós estamos lidando com nós mesmos? Não é com o outro, mas olhe para você. Faça uma viagem no seu mundo íntimo. Procure conhecer os países desconhecidos de você mesmo. Realizamos viagens em grandes transatlânticos, em cruzeiros, em excursões para conhecer outras paragens do nosso planeta Terra. Mas não temos coragem de realizar uma viagem ao país desconhecido dentro de nós. E que certamente é uma verdadeira caixa de Pandora de surpresas. Vamos perceber países belíssimos, oásis maravilhosos, que existe dentro de cada um de nós. E é desconhecido. O telescópio Hubble tem descoberto planetas, galáxias maravilhosas fora do nosso sistema solar, fora da nossa galáxia. Mas a gente não consegue apontar o telescópio mental para dentro de si e descobrir as verdadeiras galáxias e constelações dentro de nós. E como é que elas estão organizadas? Então, quando Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, significa conhecer esses países desconhecidos, essas moradas desconhecidas, e quando você estabelece essa conexão com o seu eu interior, com a sua consciência, você vai perceber que você é uma potência de luz. Vós sois a luz do mundo, a luz da vida. Ele disse isso e deixou um recado para a humanidade. Então, quando você tem essa consciência, você começa a perceber como lidar com a sua saúde mental. Você vai viver na Terra, vai atravessar a sua experiência carnal de forma saudável, mente sã, corpo sã. É um adágio popular. Então, Jonas vai dizendo assim, o treinamento de novas maneiras de pensar baseadas na ordem, no bem geral, na superação das próprias possibilidades, criará automatismo e reflexos que trabalharão pela tua harmonia e saúde. Ou seja, você vai estabelecendo essas mudanças, você vai estabelecendo novos padrões mentais para a tua vida. E é exatamente isso que ela está nos convidando, quando ela diz assim, é necessário assumires o controle de ti mesmo, o que equivale a dizer a conscientização, esse estágio superior na qual a emoção conduz à sensação. Ou seja, é necessário que nós tenha o controle de si mesmo. E nós estamos tendo o controle de si mesmo, minha amiga Beth, minha querida amiga Beth, todos vocês que fizemos aquela viagem maravilhosa lá para a Barra do Mendes, não é? Conhecendo uma nova comunidade. O mergulho que cada uma de vocês teve naquela viagem
em busca, se assim eu posso resumir aquela experiência da nossa viagem no início do ano, antes da pandemia, em janeiro, o mergulho em si, naquela comunidade que nos convidou a ter um novo olhar de nós mesmos diante do mundo. Parece que aquele encontro lá em Barra do Mendes, lá no Morro do Gomes, era uma preparação para o desafio que cada um de nós iríamos enfrentar. Eu estou falando do grupo do César, da viagem que nós fizemos. Era como se estivéssemos sendo preparados e preparadas para a travessia de uma pandemia que iria fazer com que o mundo ajoelhasse diante de um inimigo invisível. Então, Joana vai dizendo assim: infinitas mensagens são dirigidas da mente ao corpo, produzindo hábitos que se arraigarão, substituindo aqueles que se responsabilizaram pela desarmonia e doença. Ou seja, as infinitas mensagens. Que mensagens são essas? Que é dirigida ao corpo. Como, por exemplo, quando eu digo assim: que Jesus abençoe a todas as companheiras, a todos os amigos do SEAS, que Jesus ilumine cada uma de vocês. Que o manto da Maria, a Virgem de Nazaré, envolvam a todas. São energias edificantes. Mas se eu dissesse o inverso, que eu não vou dizer, usando uma linguagem chula, como por exemplo, ouvimos muito músicas, se é que podemos classificá-las como música, esses paredões, que a vibração, a melodia dessas músicas que são tocadas mexe com o padrão mais primitivo do cérebro reptiliano, o instinto, a sexolatria, o desejo carnal. É um padrão negativo. Mas quando você muda de padrão, você sai de uma frequência de uma música que mexe com o plexo inferior do instinto, e ouvimos uma música clássica que eleva os nossos padrões, eleva o estágio da nossa consciência, o superconsciente, a nossa pineal, quando nós ouvimos uma música clássica de meditação, um Pai Nosso, uma Ave Maria, mexe, é evidente, com os nossos padrões mentais. O nosso corpo elétrico, esse campo magnético que eu sou, as camadas energéticas que nós somos constituídos de várias camadas energéticas, de vários padrões magnéticos. Cada um de nós somos uma usina possuidora do seu próprio magnetismo, do seu fluido vital. Além do fluido vital que nós possuímos, ainda temos outras camadas, a aura. Quando nós oramos, a aura ganha uma coloração brilhante, cósmica, universal. E quando nós ficamos triste, deprimido, amargurado, com depressão, há uma modificação instantânea no nosso campo vibracional. A aura modifica de luminosidade quando entramos no padrão da depressão, da dor, do ressentimento. Os espíritos nos identificam, não é pela nossa aparência que nós temos na Terra. Os espíritos nos identificam pelos nossos padrões mentais, pelo tipo de vibração que eu estou estabelecendo com as regiões espirituais. Você será identificado no mundo espiritual pelo seu caráter, pelos seus valores morais,
que ao longo da tua jornada você foi construindo. E não pelos objetos, pelas riquezas transitórias da terra. As riquezas da terra ficará na terra, mas as riquezas espirituais, que são conquistas individuais, são as mudanças de padrões mentais nossas, essas sim, levaremos para as regiões do mundo espiritual. Então, quando Joana diz assim, o teu cérebro, com os seus extraordinários arquivos, está sempre armazenando dados com a capacidade de fixar de 10 novos fatos por segundo. Isso aqui é muito interessante. Joana vai dizer também que nós produzimos por dia 60 mil pensamentos. E todos esses pensamentos são arquivados aonde? Que tipo de HD nós possuímos? Parafraseando o HD de um celular ou de um notebook. O computador tem um HD, mas ele tem uma capacidade, ele é limitado. Mas a mente é um HD cósmico. É o espírito que vai armazenando todas as suas experiências atávicas desta e de outras vidas. E que tipo de pensamento estamos armazenando nesta consciência holística, nesta consciência cósmica do eu interior que nós somos? Nós somos constituídos de matérias mentais. O corpo reflete o que o espírito era antes. Antes da nossa reencarnação, nós estabelecemos com os mentores espirituais que avalizaram a nossa reencarnação, o nosso anjo da guarda, o mentor espiritual, até o tipo de corpo, de biotipo que nós vamos ter, foi estabelecido. O tipo de idioma, o tipo de padrão relacional que manteríamos ao longo das nossas jornadas, foi tudo programado, arquitetado. Até a fita cromossômica, né, dos 3 bilhões de cromossomos, foi tudo planejado. Nada no universo, nada na vida é um caos. Não existe casualidade. Existe uma organicidade. Os espíritos superiores, os co-criadores em plano maior, que ajuda a Deus na sua construção universal, é que arquitetou este corpo biológico que nós possuímos. E cada um de nós vamos estabelecendo relações com ele. De que forma eu tenho conduzido a minha vida nas minhas relações, para que eu não vá sofrer. Então, quando ela diz assim, pode parecer difícil saíres de uma situação desgastante para outra agradável, e é realmente. No entanto, toda aprendizagem exige a repetição da experiência até a sua fixação em definitivo, ou seja, a gente vai repetindo padrões, padrões, padrões. Ou seja, quando Emmanuel diz, o pensamento cria a vida que procuramos. A atual existência que eu tenho, a minha forma de ser, a minha forma de pensar, as minhas ações, as minhas atitudes, são padrões que provavelmente está sendo repetido das últimas experiências reencarnatórias que eu tive. Muitas das vezes nós estamos repetindo algumas situações que já vivemos em outra existência, quando tínhamos outro tipo de relações, que tipo de idioma eu falava, que tipo de sentimento eu tinha, como é que era a minha relação profissional na última existência. Quantas vezes eu fui casado? Quantos filhos eu tive? Como eu me relacionava com as pessoas nessas
vidas pretéritas. Quantas legiões existe dentro de nós? Nós somos uma verdadeira legiões, porque nós somos feitos de infinitas subpersonalidades, com os seus arquivos mentais, os seus padrões mentais estabelecidos em cada existência pretérita que nós já tivemos. Como é que eu vi o mundo na minha última existência? São suposições. E como eu serei no futuro? Podemos, então, James, estabelecer como será a minha existência futura numa próxima reencarnação? Provavelmente que sim. Você será no futuro aquilo que você está fazendo no presente. O que você está plantando e colhendo, você vai plantar no presente para colher no futuro. Você no presente está colhendo o que você fez no passado. Ou seja, o presente é consequência das suas ações, das suas atitudes do passado. E a sua existência futura, ela já está sendo estabelecida. Ela já está sendo construída com as suas ações, com as suas atitudes, a sua forma de pensar e de ser. Eu diria aos caros amigos, tivemos aqui na Bahia um digníssimo companheiro nosso, o nosso querido Dr. Ildefonso do Espírito Santo. Ildefonso foi um trabalhador da Seara Espírita, presidente da Federação Espírita da Bahia nos anos 80. E já muito idoso, um certo dia, Dr. Ildefonso me disse o seguinte: James, o meu corpo não corresponde mais aos meus anseios. A minha mente ainda está ativa, mas o meu corpo não acompanha a minha mente. E ele iria me dizer: eu não vejo a hora, James, de desencarnar e reencarnar o mais rápido possível em uma nova romagem física para dar continuidade ao trabalho da divulgação da doutrina espírita. Ele sempre me dizia isso. Significa o quê? Que o nosso querido Ildefonso, como espírito, ele tinha essa consciência, essa autoconsciência. Ele sabia do seu papel, da sua missão. Ele, o Ildefonso, o Jaime Batista, o Francisco Bispo e o nosso querido Arquibaldo Pititinga, que todos vocês conhecem aí de Lauro de Freitas. O Arquibaldo, as conversas que eu tinha com o Arquibaldo Pititinga, as viagens que eu fiz com ele para a cidade de Santo Antônio de Jesus e sua esposa, a gente conversava muito isso. Arquibaldo tem essa consciência. E nós, que estamos sendo candidatos a trabalharmos na seara do Mestre, modificando os nossos padrões mentais, na vivência do Evangelho, na vivência da prática da caridade, na vivência de atender as irmãs necessitadas da comunidade. Mas como é que eu estou mudando a minha forma de ser, de agir diante do outro? Então, quando Joana diz assim, no entanto, a tecnologia, né, deu o seu mais expressivo salto nos tempos modernos, quando dos jovens cientistas americanos inventaram o transistor em 1948, miniaturizando peças e equipamentos que aceleraram o progresso da civilização. Não medir esforços para a aquisição da saúde mediante a consciência do dever para consigo mesmo é o desafio a enfrentar e vencer através das pequenas peças do sacrifício, da preservação da vida e do trabalho. O que ela quis dizer aqui, que essa tecnologia, não é? Que um grupo de jovens nos anos 40, não é? Desenvolveu o transistor, não é?
Era um grupo de jovens cientistas americanos que inventou o transistor. Ou seja, ele procurou miniaturizar em peças pequenas, não é? Aquilo que seria o início do futuro tecnológico da civilização. Mas a maior tecnologia que ainda não foi totalmente, ou melhor dizendo, 100% descoberta, é a nossa tecnologia mental. Tecnologia essa de padrão de qualidade crística do Deus. O registro dessa tecnologia chama o princípio inteligente do universo, conforme está na resposta da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Portanto, nós somos de uma tecnologia cósmica, universal. Nós somos o princípio inteligente do universo. É de uma tecnologia espiritual. Foge a compreensão do estágio em que a humanidade se encontra, ainda mergulhado transitoriamente na qualidade de Homo sapiens. Sapiens. Eu estou Homo sapiens, mas eu não sou Homo sapiens. Nós estamos passando por esse estágio, porque no passado vivenciamos a experiência, um período em que nós atravessamos a fase mineral, a fase hominal, a fase vegetal. Atravessamos a experiência do ser primata, do homem de Neandertal, do período de Lucy, as descobertas dos fósseis mais antigos, do nosso ancestral Lucy, 2 milhões de anos. E nós estamos nesse estágio de evolução há mais de 2 milhões de anos para chegar ao que nós somos hoje, nessa estrutura de racionalidade, nessa consciência, nesse pensamento de 3 andares, o cérebro reptiliano, o neocórtex e o superconsciente, cada um com as suas conquistas, o cérebro reptiliano com os seus 350 milhões de anos de evolução, o neocórtex com 50 milhões de anos, e o superconsciente, que são as nossas aspirações futuras. Portanto, meus irmãos, a pergunta 912 do Livro dos Espíritos, Kardec formula a seguinte questão: qual o meio eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? E os mentores responderam: praticar a abnegação. Com esse esforço, desfrutar-se-á de consciência, saúde e paz. Portanto, essa resposta dada pelos Espíritos de qual é o meio que se deve combater o predomínio da natureza corpórea, ele respondeu: praticar a abnegação. Praticar a caridade, a abnegação, significa mudar os teus padrões mentais, produzido por nós. Foi exatamente por isso que Jesus iria responder aos seus discípulos: Mestre, o que é a verdade? E Jesus responde: a verdade é a luz divina total. E que luz divina total é essa? É a luz que existe dentro de nós. Há um cosmos, há um sol brilhando dentro de você, dentro de nós. Mas James, você está afirmando que dentro do mundo íntimo de cada um
existe um só? Sim. E por que eu não sinto a intensidade, a clareza desse só, o brilho desse só? É porque ele ainda está coberto por nuvens e sombras pesadas, chamado ego. E no momento que você realiza gradativamente, tirando, não de forma abrupta, porque na evolução tudo é gradativo. O nosso planeta tem mais de 4 bilhões de anos para chegar ao que nós chegamos hoje. Então, para você descobrir esse som interior existente em você, em cada uma de vocês, em cada um de vocês, vá gradativamente eliminando as nuvens escuras que cobrem o teu só interior. E na medida que a gente vai se depurando, tirando essas nuvens que cobrem o alvorecer de uma nova era que já está nascendo em você. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que o Mestre Jesus seja essa constante deste grande sol, iluminando a mente e o coração de cada uma de vocês, de cada um dos nossos irmãos, na pessoa de Beth, de todos vocês, que sejamos agraciados, iluminados constantemente pelas bênçãos divinas de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão, muita paz, que o Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre.